O som das conversas entre o povo ecoava pelo acampamento enquanto Moisés, de pé sobre uma elevação rochosa, convocava a atenção de todos. Seus olhos brilhavam com a determinação de alguém que havia estado face a face com Deus. Ele levantou as mãos, e a multidão silenciou. Assim diz o Senhor, Moisés começou, sua voz firme e carregada de reverência. Eis que eu envio um anjo diante de vocês, para guardá-los no caminho e levá-los ao lugar que preparei. Uma onda de murmúrios tomou conta da multidão. A promessa era clara. A jornada não seria solitária. Deus havia designado um guia celestial para protegê-los e conduzi-los à terra prometida. No entanto, Moisés também advertiu: ouçam a voz dele e obedeçam. Não se desvie, pois ele não perdoará a rebelião, pois nele está o nome do Senhor. O povo, reunido, sentiu uma mistura de esperança e temor. A vastidão do deserto à frente parecia menos intimidante com a certeza de que Deus estava presente. A promessa do anjo marcava o início de uma jornada não apenas física, mas espiritual, uma oportunidade de reafirmar sua fé no Deus que os havia libertado. O chamado à obediência e confiança. O acampamento estava em silêncio na noite que seguiu a proclamação de Moisés. O vento soprava suave, agitando as tendas, enquanto os israelitas refletiam sobre as palavras que haviam ouvido. Muitos se sentiam animados com a promessa do anjo, mas outros ponderavam sobre a responsabilidade que isso implicava. No centro do acampamento, as famílias se reuniam ao redor das fogueiras, relembrando os milagres do passado, as águas do Mar Vermelho se abrindo, o maná que descia do céu todas as manhãs, e a nuvem que os guiava durante o dia. Porém, aquela promessa era diferente. O anjo era mais do que um sinal. Ele seria uma presença tangível da proteção divina. Você acha que estaremos seguros? Perguntou uma jovem ao seu pai, um homem de cabelos grisalhos marcado pelas dificuldades do deserto. Ele sorriu com ternura e respondeu: se fizermos como o Senhor ordenou, o anjo nos conduzirá. Mas é preciso obediência. Sempre. Moisés continuava em oração, buscando discernir a vontade de Deus. Ele sabia que o povo era teimoso e temia que sua desobediência pudesse trazer consequências graves. Pela manhã, ele reuniu os líderes das tribos e reiterou a mensagem de Deus. Sigam o caminho que o anjo indicar. Não temam, mas também não se desviem. Enquanto a luz dourada do amanhecer surgia no horizonte, um senso renovado de propósito começava a se espalhar pelo acampamento. Havia incertezas, mas o povo de Israel estava pronto para avançar. A jornada era longa, mas com a promessa divina à frente, eles decidiram colocar sua confiança no Deus que nunca os abandonou. A presença do anjo no caminho. Enquanto o povo de Israel iniciava mais um dia de jornada, um murmúrio percorreu o acampamento. Alguns pastores que estavam na retaguarda haviam avistado algo incomum. Uma figura luminosa pairava à distância, movendo-se em harmonia com a nuvem que os guiava. Não era como nada que eles já tinham visto, uma presença radiante, imponente e serena, que parecia observar cada passo do povo. É o anjo, sussurrou uma mulher, puxando os filhos para mais perto. Outros pararam para olhar, maravilhados e um pouco apreensivos. Moisés, ao saber do avistamento, foi ao ponto mais alto para ter uma visão clara. Lá, ele se ajoelhou em reverência, reconhecendo que a promessa de Deus estava sendo cumprida diante de seus olhos. Enquanto a caravana prosseguia, o anjo parecia guiar seus passos de forma direta. A cada curva no caminho, a nuvem seguia exatamente o movimento do anjo. Em um momento de silêncio, Moisés encorajou o povo. Não temam, pois o Senhor está conosco, cumprindo sua palavra. O anjo é nosso protetor e guia. Os desafios começaram a surgir à medida que eles atravessavam terrenos difíceis. Rochas afiadas e caminhos íngremes ameaçavam atrasar a jornada. Durante um momento de descanso, algumas pessoas expressaram preocupações. Como saberemos se estamos seguros? Questionou um jovem pastor. Um dos anciãos, de voz firme, respondeu: olhem para o anjo. Ele nos protege contra os perigos que nem mesmo enxergamos. De fato, naquela mesma tarde, algo extraordinário aconteceu. Uma tribo nômade hostil, que estava posicionada em emboscada, recuou repentinamente. Um de seus membros mais velhos relatou ter visto uma figura celestial bloqueando o caminho com uma espada de luz brilhante.
A notícia chegou até o acampamento de Israel, reforçando a confiança do povo. A presença do anjo não apenas guiava, mas também trazia paz e coragem aos corações dos israelitas. Para muitos, era um lembrete tangível do cuidado divino. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e roxo, o povo de Israel montava acampamento para a noite. Havia cansaço, mas também uma certeza. O anjo enviado por Deus estava ali, protegendo-os. Obstáculos no caminho e a intervenção divina. O terceiro dia de jornada trouxe novos desafios ao povo de Israel. À medida que avançavam, o terreno tornou-se cada vez mais árido e difícil de transpor. Grandes pedras bloqueavam o caminho, e pequenos desfiladeiros tornavam a passagem perigosa para os mais velhos e os animais. A tensão começou a aumentar, e as vozes de preocupação se ergueram entre o povo. Como vamos continuar? Perguntou uma jovem mãe, segurando seu filho no colo enquanto observava o terreno irregular. Moisés, percebendo o desânimo crescente, ergueu sua voz para tranquilizá-los. Lembrem-se de quem nos guia. O Senhor está conosco e enviou o anjo para abrir o caminho. E, de fato, foi o que aconteceu. Enquanto a caravana enfrentava as dificuldades do caminho, a presença do anjo tornou-se mais evidente. Pairando à frente, o anjo começou a guiar os israelitas por uma rota inesperada. Um estreito corredor entre as rochas surgiu, como se tivesse sido esculpido especialmente para a passagem do povo. Os murmúrios de preocupação foram substituídos por expressões de admiração. Um jovem que caminhava na frente exclamou: "Olhe, o caminho está livre." Moisés parou por um momento, observando o milagre diante de seus olhos. Ele orou silenciosamente, agradecendo pela intervenção divina. Entretanto, o maior obstáculo surgiu logo após o povo cruzar a passagem. Uma tempestade de areia começou a se formar no horizonte, movendo-se rapidamente em direção ao acampamento. O vento carregava nuvens densas de poeira, ameaçando desorientar o povo e separar as famílias. Antes que o medo se espalhasse, o anjo novamente se moveu à frente. Com um gesto imponente, a tempestade mudou de direção, dissipando-se antes de alcançar o acampamento. O povo caiu de joelhos, reconhecendo a proteção divina naquele momento. Enquanto a noite caía, o povo de Israel montava o acampamento em um local seguro, protegido por rochas ao redor. O brilho do anjo ainda era visível ao longe, como uma sentinela que não descansava. Havia um sentimento de reverência e gratidão no coração de todos. Moisés reuniu o povo e falou: "Hoje vimos, mais uma vez, a mão poderosa do Senhor. Sigamos com fé, pois Ele não nos deixará." A chegada à terra prometida e a promessa cumprida. Depois de muitos dias enfrentando desafios e testemunhando intervenções milagrosas, o povo de Israel começou a vislumbrar a esperança no horizonte. À medida que avançavam, a paisagem árida deu lugar a colinas verdes, riachos cristalinos e árvores frondosas. A terra prometida finalmente se aproximava. O anjo que os guiava parou no alto de uma colina e indicou o caminho com um gesto firme. Moisés, vendo isso, subiu até o topo para contemplar a visão. Ele respirou fundo, sentindo a magnitude do momento. Atrás dele, o povo parava, emocionado, ao avistar a terra que seria o cumprimento da promessa de Deus. "Ali está o lugar que o Senhor prometeu a nossos pais", anunciou Moisés, com a voz forte, mas cheia de emoção. "Ele nos trouxe até aqui, guiados por sua mão e protegidos por sua presença." O povo se ajoelhou no chão, alguns com lágrimas escorrendo pelos rostos marcados pela jornada. Eles começaram a louvar a Deus, reconhecendo o cumprimento de sua promessa. Cânticos de gratidão ecoaram pelas colinas, enchendo o ar com um senso de comunhão e reverência. Moisés, olhando para o anjo, fez uma oração em voz alta. "Senhor, agradecemos por sua fidelidade. Por meio de tua guia, chegamos ao lugar que prometeste. Que sempre andemos em obediência a ti, confiando na tua proteção." O anjo, com o último gesto, desapareceu, mas sua presença ainda era sentida nos corações do povo. A jornada havia sido difícil, mas a fé os sustentara. Enquanto se organizavam para entrar na nova terra, havia uma certeza no coração de cada israelita: o Deus que os guiara até ali continuaria a ser seu protetor e Senhor.